Bom dia novamente. Nós vamos seguir agora com as orientações da disciplina de História, né? Peço que vocês, então, abram o PET de vocês na disciplina de História, na semana 2, para que a gente possa aí seguir junto as orientações na realização das atividades. Então, bora lá. História, semana 2, PET 4. Querida criança, para realizar esta atividade, faça a leitura atenta do tema, relembre com a ajuda de um adulto dos patrimônios da cidade onde você vive. Nosso patrimônio é parte constituinte de nossa memória e de nossa história. Nos ajudam a compreender o passado de nossa sociedade e, por isso, devem ser por nós muito valorizados. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os patrimônios, o patrimônio histórico. E nós vamos também relembrar aí sobre alguns patrimônios históricos da nossa cidade, do lugar onde a gente vive. E lembrando que ontem, dia 16, foi aniversário, foi feriado, e foi feriado por ser uma data que se comemora, então, o aniversário da nossa cidade. Nossa cidade ontem completou 119 anos. E vocês podem perceber que em vários locais da nossa cidade existem construções que fazem parte do patrimônio histórico, Ou seja, fazem parte da memória e fazem parte da história da nossa cidade. Olha, vou deixar aqui para vocês um link para que vocês possam acessar, Nesse link aqui vai falar um pouco mais sobre a educação patrimonial, tá? Quem puder acessar e descobrir, coisas diferentes, é bem interessante. Aqui nós temos aqui, olha, começamos aqui com uma ilustração, É a construção aí, a Ponte das Amoras. E ela faz parte, do patrimônio histórico da nossa cidade e, portanto, faz parte da história da nossa cidade. Então, vamos lá. Atividades. Vamos começar número 1 aqui, Se você passear por sua cidade, perceberá que algumas construções são mais antigas e outras mais recentes. É claro, A paisagem ela vai mudando, Vocês podem perceber que tem construções mais antigas, construções mais recentes, construções de maneiras diferentes, feitas de maneiras diferentes. Vai perceber também que muitos prédios e casas foram reformados, passaram por pinturas e, mesmo sendo antigos, possuem aparência de prédios novos. As construções antigas nos ajudam a lembrar do passado da comunidade e, por essa razão, são muito valorizados. Então, quando a gente vê uma construção aí que a gente fala, nossa, essa construção é tão antiga, imagina como era, nessa época, quem morava aqui, como eles se vestiam, quais eram os costumes, Por isso que a gente fala que faz parte da história, da memória. Aqui nós temos o conjunto arquitetônico do Pelourinho, lá em Salvador, na Bahia, Então, essa aí é a imagem de um conjunto arquitetônico, um conjunto de construções aí, Que faz parte da história da cidade de Salvador, que fica lá na Bahia. O bairro do Pelourinho, em Salvador, possui um grande conjunto arquitetônico e é um patrimônio tombado pela Unesco, quer dizer, ele tem que ser preservado. Todo o conjunto de prédios foi construído na mesma época, utilizando a mesma técnica e por isso precisa ser conservado em seu conjunto, pois representa formas de ocupação do espaço que não existem mais. Então, nessa época aí, as construções elas foram feitas aí, utilizando a mesma técnica. Vocês podem notar aqui, olha, que são prédios, As janelas para a rua, podem ver que não tem muro em volta, as casas são voltadas para a calçada. Então, seguem o mesmo padrão, a mesma técnica. E por isso, ela tem que ser preservada, porque isso aí faz parte da história, desse povo. Isso aí conta, essas construções, ela conta a história da época. Por isso que fala que foi tombado, Quer dizer, ele tem que ser preservado. Ele pode passar por reformas, mas a estrutura dele não pode ser mudada. A estrutura dela não pode ser mudada, tem que ser preservado, Porque através da estrutura
dessa técnica que foi usada na construção desse lugar, ela faz parte da história desse povo. O patrimônio histórico pode ser um conjunto arquitetônico, como o da imagem. Então, o que a gente está vendo aí é um conjunto arquitetônico. Uma construção pode ser casa, prédio e rua, e também pode ser sítio arqueológico. Sítio arqueológico são os que guardam vestígios de preservados de experiências passadas, né? Além das construções, há também monumentos que são importantes para a memória da cidade. Existem vários tipos, mas os mais comuns são... Quais são os monumentos que são comuns aí, então? Além das construções, existem alguns monumentos que são importantes para a memória. Quais são os mais comuns? Estátuas. Estátuas são estruturas de pedra ou metal que representam uma ou mais pessoas de corpo inteiro, animais ou figuras religiosas. Também tem os bustos. Os bustos representam uma parte de uma pessoa, geralmente dos ombros até a cabeça. E os obeliscos. Obeliscos são pilares em pedra com base mais larga e que vão afinando até o topo. São construídos como forma de lembrar um acontecimento importante. Então, tudo isso daí, né, faz parte do patrimônio histórico. Então, nós vamos ver algumas imagens para a gente entender um pouquinho melhor o que é cada um. Primeiro, nós temos aí o conjunto arquitetônico, né? Assim como foi representado aqui na imagem do Pelourinho, né? Um conjunto de construções. Vamos voltar aqui, peraí. Olha, então um conjunto arquitetônico. Esse conjunto arquitetônico aqui é da cidade, faz parte da cidade de Ouro Preto. Ouro Preto é aqui em Minas Gerais mesmo. Tá vendo? Então é todo um conjunto, né? As casas construídas seguindo a mesma técnica, as igrejas ao fundo. Então isso aqui é um conjunto arquitetônico. Do lado nós temos uma construção antiga, é uma casa histórica, né? Chama Casa Histórica de Alcântara, lá em São Luís do Maranhão. Depois nós temos aqui o sítio arqueológico, lá em São Miguel das Missões. Nós temos a estátua, né? Além das construções, existem depois os monumentos, né? Entre os monumentos, nós temos aí estátua. Essa estátua é do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Depois o busto. Esse busto, né, foi falado, né, que ele é feito só em parte do corpo. Olha, esse busto aí é o busto de Dom Pedro II e ele está lá no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E por fim o obelisco. O obelisco, né, fala que embaixo ele é mais largo, depois ele vai afinando. E esse obelisco aí, ele está lá em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Número 1. Com base no texto, explique a importância de se preservar as construções antigas. Então, por que nós temos que preservar as construções antigas? Lembra que a dona Vanessa falou que ela faz parte da história e da memória do povo? Então, por que tem que se preservar as construções antigas? Vocês vão explicar com as palavras de vocês. Número 2. Caracterize os tipos de patrimônio históricos e monumentos. Então, lá atrás, né, no início aí do PET, de história, nós falamos sobre cada coisa. Olha, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês lembrar. Aqui nós estamos falando sobre cada um. Conjunto arquitetônico, construção, sítio arqueológico, e tem a explicação na frente, não tem? Então aqui vocês vão colocar a explicação na atividade. Olha. Então, conjunto arquitetônico. O que é o conjunto arquitetônico? Você vai preencher aí no espaço. Construção, sítio arqueológico, busto, obelisco e estátuas. Então, você vai seguir lá no PET, né? Nas páginas anteriores aí, que está falando de cada um. Vocês podem perceber aqui, olha, que a dona Vanessa deixou uma imagem de uma construção aqui da nossa cidade, né? Ela recebe o nome de Casa Caiafa. Vocês podem ver aí pelas características da construção, que ela é uma construção bem antiga, né? Ela passou por reforma na pintura, mas ela preserva as técnicas, né, de como ela foi construída antigamente. Número 3. Nos quadros abaixo, pinte de verde os tipos de patrimônio e monumentos que você já observou em sua cidade.
Então, de acordo com o que foi falado, né, sobre cada um dos patrimônios, né, das construções e dos monumentos, você vai pintar de verde o que você já viu aqui na nossa cidade. Você já viu aqui um conjunto arquitetônico? Construção? Sítio arqueológico? Busto? Obelisco? Estátua? Então, você vai, né, lembrar aí de todos os lugares da nossa cidade e você vai pensar aí o que você já viu aqui na nossa cidade que se enquadra nessas características aqui dos patrimônios históricos e vai pintar de verde. Lembrando que aí nós já temos uma pista, olha aí, ó. Nós temos aí o quê? A nossa igreja matriz, né? A nossa igreja matriz faz parte do que aqui? Vocês vão pensar aí e marcar, né? Número 4. Você considera importante para a sua cidade a preservação desses patrimônios? Por quê? Então, você acha que aqui na nossa cidade nós precisamos preservar esses patrimônios? É importante? Por que que é importante? Do lado aí também tem outra construção, né, da nossa cidade, é a Igreja do Rosário, lá no bairro do Baixão. Número 5. Faça uma ilustração que represente um patrimônio cultural de sua cidade. Então, você vai pensar num patrimônio que tem na nossa cidade, que você acha bonito, que você acha interessante, que você gosta, e você vai fazer a ilustração. Aí do lado tem, né, outra imagem que representa um patrimônio histórico da nossa cidade. É a imagem do Cristo, né? Fica lá no alto da serra. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre os patrimônios históricos e a importância de valorizá-los e preservá-los, né? Lembrando que ele faz parte da memória, né, da história que vai passando de geração em geração. Um abraço bem apertado e cheio de saudades. Até a nossa próxima aventura. Então, nós encerramos, né, com a atividade de história, a semana 2 do nosso PET volume 4. Um abraço e eu fico aguardando as atividades.